apresentei, né? Vou aqui trazer algumas experiências de trabalho que a gente fez com um projeto de recuperação de área degradada por disposição inadequada de resíduos, que são os lixões. São as nossas experiências, claro que cada um tem uma experiência, como eu falei, não é uma receita de bolo, cada lixão é uma caixinha de surpresa, a gente nunca sabe o que vai se deparar, então sempre é um aprendizado novo. Então, eu comecei aqui, gostaria que vocês se imaginassem, né? Então, vocês vão iniciar um projeto de recuperação de um lixão, e aí vocês vão na área. Então, são situações que vocês se deparam e vê, né? Onde que está o lixo aqui? Que parte que ele está? Onde que ele foi aterrado? A gente vê um pouco ali para cá, né? Vê uma ocupação ali, mas e aí? Né? Às vezes a gente encontra situações que fica difícil o acesso, com mato muito grande ou lixo. Esse aterro, esse lixão é lá em Chapadão do Sul. Então, ou essa situação aqui, vou colocar um videozinho para vocês, que a gente fez com drone, que é um lixão lá de Nova Andradina. Então, foi a situação que a gente chegou, a gente se deparou com muito lixo, céu aberto, chorume, partes aterradas. Então, assim, a gente não sabia o que de fato tinha sido aterrado, se estava tudo céu aberto, como que tinha sido a ocupação da área. E aí eles construíram um aterro sanitário do lado. E aí uma UTR também. Essa aqui é uma estrutura de aterro sanitário, né? Até se o professor quiser falar. Eu acho que esse pequeno vídeo que você mostrou está ótimo para a gente conseguir enxergar, né, de cima, em planta, a disposição dos elementos, né? Tanto a célula do aterro, né, a vala, a célula, o caminhão. Aqui, isso aí deve ser o lixão, né? Essa primeira parte. Aqui é o lixão, É uma maçaroca de lixo, né? Com vegetação que cresceu em cima. Aí agora a vala, né? Do aterro. Vala. E aí as vias de acesso e movimentação dos tratores, né? Dos caminhões. A célula de resíduos e a parte operacional de recobrir, né? Ou cobrir o lixo com a terra e compactar. E aí agora as lagoas do chorume. E aí essa parte da área administrativa e da área da UTR, que é a usina de triagem de resíduos, mais ali no canto direito, né? Perfeito. Muito bom, muito legal esse vídeo, né, gente? Aí, então, aqui é a montanha de lixo, né, chorume. Então, assim, são situações que nem sempre a gente consegue colocar equipamento para fazer a investigação. Então, essa é a foto de lá também, ainda de Nova Andradina. Ou nessa situação, que é aqui no aterro noroeste, né, de Campo Grande. Aterro não, né, um lixão de resíduos de construção civil. Isso aí foi quando a gente visitou a área, é uma montanha, assim, bem alto mesmo, fica no bairro noroeste. E a vegetação também tomou conta, né? E já está fechado, já é uma situação que está fechada. Essa daqui é uma... Laís, aquela foto ali é o Peterson? É o Peterson, muito bem. O Peterson é o fiscal na prefeitura, viu, gente? E o Peterson, na verdade, é o fiscal, ele mudou de setor, né? Ele era da Semadura, agora ele está na CISEP. Então, ele é fiscal, nesse caso, nosso, do contratante. Ele representa o contratante, então ele acompanha nossos trabalhos. Aqui é uma estação do lixão lá de Sonora. Lá ao fundo, vocês estão vendo aqui a tela do meu mouse? O meu mouse, onde que tá? Aparece? Aparece, né? Sim. Tá. Aqui é um balneário municipal, tá? Aqui, gente, quando a gente chegou, tinha plantação de cana-de-açúcar. Você vem aqui, você não vê aqui que tem lixo soterrado aqui, né? Já tinha sido feita a colheita da cana-de-açúcar. Então, foi até difícil de delimitar mesmo onde que tinha sido aterrado o lixo. Então, assim, a gente viu
os impactos, né, que o lixão ele traz para uma cidade, né? Uma cidade que ainda tem um lixão ativo traz muito prejuízos, né? Não só pelo ambiente ali que ela está degradando cada vez mais, como os catadores que estão expostos, depende desses materiais para sobreviver. Então, ali é bem o que ocorre numa situação de lixo mesmo, né? Então, não tem nenhum preparo, nenhuma técnica de engenharia que foi aplicado para controlar toda a degradação do rejeito. Então, aí ele não tem uma segurança, vai contaminando o solo, lençol freático, traz risco de explosão, risco para quem está próximo, né? Além de ser um desperdício econômico para o município. Então, só falando um pouco assim da nossa responsabilidade, a diferença de um aterro sanitário para um lixão é que o aterro sanitário ele tem dispositivos de engenharia que vão dar um tratamento adequado para aquele lixão. Mas é uma obra de engenharia muito cara. A manutenção de um aterro sanitário é muito cara para o município. Então, a gente tem um papel, o dever, né, de separar os resíduos, porque aquilo que a gente não separa vai direto para o aterro ou para o lixão, quando o município ainda não tem um aterro. Mas e aí, né? Por onde que eu começo? O que eu tenho que fazer? Quais são as etapas da minha investigação? O que eu vou avaliar? Que metodologia que eu vou aplicar? Quanto que eu vou gastar? Porque isso é uma coisa muito importante. A gente tem muitas limitações dentro da prefeitura, a gente tem um contrato, um limite. Então, assim, claro que tecnicamente, às vezes a gente quer aplicar vários métodos, mas às vezes não é viável financeiramente. Então, a gente tem que fazer esse planejamento também. O que eu tenho e o que eu vou aplicar, né? O que eu tenho condições financeiras para aplicar vai trazer resultados para minha investigação de forma segura? Qual é a equipe técnica que eu vou envolver? Eu acho que o papel do engenheiro ambiental é muito importante a gente ter conhecimento de várias áreas. Acaba que a gente funciona como um gestor, né? Mas uma equipe multidisciplinar é muito importante. A gente precisa de um geólogo, a gente precisa de um químico, a gente precisa de um engenheiro civil. E reunir cada profissional de cada área é muito importante para a nossa investigação, para os nossos resultados. E quanto tempo vai demorar a minha investigação? Isso é um planejamento muito importante, porque às vezes a gente fala, não, 30 dias eu faço. Nossa, em 30 dias você não vai conseguir entregar nada, né? Porque às vezes a gente faz a perfuração do poço, coleta a água, o solo, manda para o laboratório, às vezes o laboratório que tem que ser certificado pelo Inmetro, às vezes, dependendo do parâmetro, tem que ir para São Paulo, aí ele pede 30 dias úteis. Então, a gente também tem que ter esse planejamento, porque, principalmente na investigação, cada etapa depende da outra. Então, às vezes, eu preciso aguardar o resultado de uma para dar sequência na outra. Então, aqui eu vou falar um pouquinho das nossas experiências. Trouxe bem sucintamente a legislação, as normas técnicas, tem muitas outras normas técnicas, é bem importante a gente ter esse conhecimento. O Estado de Mato Grosso do Sul ainda não tem uma resolução específica de critérios de qualidade de avaliação de solo, diferentemente de São Paulo, que tem a DD 38, que a CETESB aplica. Então, nela tem muito mais parâmetros e tem os valores de referência de qualidade do solo. Aqui, a gente sabe que o estado do Mato Grosso do Sul tem muitas áreas com solo com bastante ferro. Então, nem sempre é proveniente da minha contaminação. Às vezes pode ser proveniente da característica do solo também. Então, é importante a gente fazer essa avaliação. O que a norma ela fala? O que essa resolução com norma ela trata, né? Ela determina os critérios orientadores, no caso de prevenção e investigação para solo e água. Então, dependendo do meu resultado, ela divide em 4 classes aquele solo. Nessa figura 1 aqui na direita, são as classes, né? Então, tá vendo aqui os parâmetros do anexo 2 do CONAMA 420? Só coloquei aqui o início só para vocês verem, né? Aqui tem as substâncias, e aqui, ó, a referência de qualidade tá aí porque é definido por estado. Então, no nosso caso, não tem. Então, a gente só se baseia no valor de prevenção, que são esses dados aqui, e de investigação. Para solo, tá? É muito importante a gente olhar a unidade também, porque às vezes o laboratório envia uma unidade, a gente faz a comparação e não está adequada a comparação.
e os valores de investigação, agrícola, área residencial, área industrial. Então, a área residencial, a área agrícola é muito mais restritiva que a área residencial, e assim, mais restritiva que a área industrial. Já vou falar um pouquinho disso lá na frente. Aí eu fiz lá a coleta da amostra de solo, de água, e tenho meus valores, meus resultados, os valores de referência. Como que eu vou classificar essa área de acordo com o CONAMA 420? Então, o valor, a classe 1 é quando o solo não foi alterado nada. Então, meus valores, meus resultados deram abaixo do valor de qualidade, que não é o caso nosso aqui, né? A gente não tem esse valor. Classe 2 é quando os valores do meu resultado dão acima do valor de qualidade e abaixo do valor de prevenção. Então, às vezes, é um solo pouco alterado, né? E a gente tem que aplicar algumas ações de prevenção e controle. O classe 3 é já quando os valores do meu resultado deu acima do VP e abaixo do valor de investigação. Então, é um solo que a gente tem que identificar de onde que está vindo essa contaminação e monitorar. Já quando dá acima do valor de investigação, já é considerado uma área contaminada, né, e vai para o gerenciamento de áreas contaminadas. Aqui no nosso estado, a gente ainda não tem um setor somente de áreas contaminadas. O que acontece em São Paulo, na CETESB, eles têm um setor só de áreas contaminadas. Mas é claro que, assim, São Paulo tem uma situação totalmente diferente da nossa do estado. Eu falo porque eu comecei até a fazer uma pós nesse tema, e fiz um curso semana passada também da ABNT, então os exemplos que eles trazem é muito diferente, a ocupação é muito diferente daqui do nosso estado. Então, eles estão muito avançados. Eu já vi casos aqui em Campo Grande que o órgão pede para a gente se basear na DD 38, da CETESB. Então, assim, é importante a gente também ter esse conhecimento, né, de estar estudando. E aqui do lado, esse procedimento de recuperação, ele é um licenciamento ambiental, é um processo administrativo que a gente abre no órgão e apresenta o PRAD. O PRAD, ele vai envolver toda essa parte de avaliação, de investigação, e o meu projeto já de recuperação, de remediação. E aí a gente protocola e faz o acompanhamento até a emissão da licença, que vai ser a autorização ambiental. Essa autorização ambiental, o requerente, ele inicia a recuperação de fato, onde ele vai executar todos os projetos aprovados. E aí algumas ABNTs aqui, né, que é a avaliação de passivo, que é a 15.515, ela é dividida em 3 partes: avaliação preliminar, parte 1, parte 2, investigação confirmatória, e parte 3, investigação detalhada. E essa ABNT também da 15.492, que é a sondagem e reconhecimento para fins de qualidade ambiental. Então, determina alguns tipos de sondagem para que se aplica. Tá? Tudo certo por aqui? Alguém tem alguma dúvida? Quer fazer alguma pergunta? Posso continuar? Laís, você poderia, por favor, diferenciar de forma breve, né, a diferença entre avaliação preliminar, investigação confirmatória e investigação detalhada? Assim, eu vou falar, deixa eu ver se, eu vou falar aqui, mas eu vou já explicar para responder. A avaliação preliminar, ela vai dar subsídio quando há um indício de uma contaminação. Então, eu não sei ainda se houve, de fato, ela vai me responder se há esse indício. No caso de lixão, a gente já tem o indício já muito bem claro, né? Então, é como se já pulasse essa etapa. A gente utiliza a avaliação preliminar para buscar o histórico, análise de documentos, enfim, mais essa parte. Agora, por exemplo, se é um acidente que teve um posto de combustível ou um manuseio incorreto de algum resíduo perigoso, então, assim, a gente faz a preliminar para ver se realmente há esse indício de contaminação. Aí, se confirmado esse indício de contaminação, a gente faz a investigação confirmatória, que é para o quê? Confirmar se de fato houve a contaminação ou não, tá? Que é com base nessa análise do solo, análise da água, enfim, nos resultados que a gente tem, que é feito com base nessa resolução CONAMA 420. E a investigação detalhada é quando a gente tem a confirmação, e aí a gente vai detalhar a pluma de contaminação, até
ela está crescendo, para onde que ela está indo, qual que é o limite dela, como que eu vou remediar. Então, ela detalha essa contaminação. E aí, junto, ela faz uma avaliação de risco. Qual é o nível de risco que está oferecendo tanto para o meio ambiente, para as pessoas, para quem trabalha. Então, faz uma avaliação de risco também. Respondido? Ótimo, perfeito. Muito obrigado. Sigamos. Tá. Então, tá. Aí aqui, como eu falei, no caso do lixão, a gente já tem esse indício da contaminação, né? Que é a própria forma de ocupação. Então, o que ele é composto? Qual que é o conteúdo bacana, assim, de ter... na preliminar. Então, a gente analisa o histórico da ocupação, muitas vezes a discrepância nas informações, então a gente começa a buscar informação na época do que foi colocado. Muitas vezes as prefeituras não têm esses dados, porque como muda de gestão, aí não faz o registro dessas informações. A gente analisa os documentos, matrícula, houve licença, não. A matrícula é muito importante avaliar, junto com o plano diretor da área, porque a matrícula vai falar se ela... lembra aqui, ó, que eu vou voltar aqui. Nessa parte aqui de investigação, agrícola, residencial, industrial, então, é com base na área, na definição dentro do plano diretor e na matrícula, que ela vai me falar qual que é aquela área, se é uma área rural, se é uma área urbana. Então, é importante a gente avaliar esses documentos. Então, se houve já uma licença, uma ocupação na área, a gente vai investigar quais eram as atividades, o que era feito na área. A gente faz uma visita no local, que é um reconhecimento da área, para verificar a situação. A gente faz umas entrevistas, pergunta para os moradores do entorno, como que é aquela situação do lixão. A gente faz a característica física da área, que é analisar a climatologia, se tem estação pluviométrica perto, para a gente identificar como que é a condição climática nesse local, qual que é a geologia, o tipo de solo, recursos hídricos, toda essa avaliação. Na preliminar também a gente faz um levantamento topográfico, eu vou mostrar mais para frente. A gente define um modelo conceitual, determina uma ficha técnica, essa ficha técnica ela tem na norma, na parte 1, e aí a gente planeja a investigação confirmatória, né? Onde que vai ser instalado meus poços, onde que eu vou fazer a coleta de solo, onde que eu vou fazer a sondagem, enfim, a preliminar é para dar esse roteiro para a confirmatória. Uma coisa que é legal também, quando a gente vai iniciar, é bom a gente investigar o que tem de poço instalado próximo da região. E a gente pode solicitar essas informações dos arquivos shapefile junto ao IMASU. Então, se há um poço que está cadastrado no IMASU, a gente pode solicitar, informar que a gente está fazendo uma investigação de lixão e tudo mais. Isso é uma prática que a gente já faz. Para coletar informação, principalmente antes de fazer, até para a gente tentar, mais ou menos, investigar que profundidade está o lençol freático. Analisa ali, né, a legislação municipal, plano de saneamento básico, enfim, todo o histórico e a situação da área. Aqui é um exemplo de Nova Andradina, aí são fotos disponíveis, e quando não há disponível, a gente tem que adquirir fotos, né, para ver, para analisar como que foi a ocupação, por onde começou, se o entorno dela sempre foi aquele mesmo tipo de atividade ou não, né? Então, assim, a gente faz essa análise de como foi a ocupação do local. Aqui é da Aterro Noroeste. Aqui foi mais uma tentativa. O Aterro Noroeste, para quem não sabe, ele foi por muitos anos uma área, funcionou como uma jazida. Então, fazia extração de solo na área para atender as obras públicas aqui. E aí eles iam escavando, chegou numa profundidade que a gente estima que foi uns 15, 20 metros. Quando eles pararam de explorar, eles começaram a jogar os resíduos da construção civil. Porém, não tinha um controle. Então, que é a diferença do aterro para o lixão, né? Como não tem um controle, a gente não sabe
Se aquela caçamba realmente só tinha resíduos da construção civil, ou se não, se estava misturado, se tinha lata de tinta, ou se pessoas que, como não tinham controle do acesso, se pessoas jogavam animal morto, outro tipo de lixo. Então, a gente não sabe como foi a ocupação, né? Então, a gente tentou estimar ali qual que seria o volume desse espaço que queria conter os resíduos, para a gente tentar estimar os resíduos. Mas a compactação dos resíduos da construção civil também é diferente, né, do solo natural. Então, também não daria. Esse ponto vermelho aqui, que é assim, bem no meio do show, a gente pegou continuidade dos estudos. Então, a empresa anterior, ela fez uma sondagem com nível de 45 metros, que é essa aqui de baixo, não sei se alguém está me acompanhando aqui. Ela foi até 45 metros e deu resíduos da construção civil. Mas aí a gente tem que avaliar. Quando a topografia, por que é importante? Qual que está a altimetria minha dessa área? Porque como você chega lá, eles vão ocupando, vai virando aquela montanha. Então, nessa área já estava 10 a 12 metros do nível do terreno. Então, assim, 45 metros, mas a gente tem que considerar essa diferença da altura do resíduo. Então, isso aqui a gente fez com todos os dados disponíveis na internet, assim, né? Google e ArcGIS vai fazendo esses mapas. Aqui é de Chapadão. É muito interessante que Chapadão, quando a gente chegou lá... Laís, uma pergunta. Essas imagens todas são imagens do Google Earth? Só essa... do Google Earth. Tá, beleza. Tá. Bom, aqui de Chapadão foi bem interessante, porque quando a gente chegou em 2019, tá vendo essa figura aqui em 2018? A prefeitura falou que só tinha ocupado nessa área aqui, que aqui nunca tinha sido ocupado tal de lixão. Aí a gente foi ver o histórico e foi voltando, e tinha aqui também em 2014, tá vendo? Então, assim, a falta de informação é muito grande, então a gente tem que ter muito um olhar de perito mesmo e avaliando. E aí a gente aplicou, então, geofísica aqui nessa área para ver a profundidade, porque parecia que tinha sido aterrado, né? Então a gente queria saber se foi do nível do solo para baixo ou não, foi do nível do solo para cima. A gente faz esse mapinha aqui também para ver a ocupação do entorno, né? Aqui residencial, área verde, área agrícola aqui. Aqui, do lado do lixão, tinha um centro de zoonose, que até durante a nossa elaboração do PRAD, a UEMASU pediu a licença deles também, porque assim, a legislação, ela fala que quando uma área está sob investigação, tem que respeitar um limite de 500 metros, mas nem sempre é o que a gente se depara, né? Geralmente já está ocupado no entorno. Aqui é o levantamento topográfico que a gente faz com drone. Esse levantamento topográfico é muito importante, ele serve de subsídio depois, por exemplo, aqui do lado esquerdo, foi em Nova Andradina, e tinha umas partes muito altas de lixo, então serviu para a gente fazer o projeto de retaludamento. E aqui de Chapadão também. Então, a gente faz para ver as cotas, porque, assim, tinha muita árvore, então a gente teve que considerar isso também, né? Algumas cotas estavam dando mais alto por conta das árvores. Bom, aí basicamente isso que envolve é preliminar, né? O que eu tenho disponível, o que eu posso investigar, o que eu tenho de dado, o que eu posso procurar em loco. A investigação confirmatória é quando, de fato, eu vou avaliar o solo, a água, eu faço outros estudos complementares que vão me trazer a confirmação da contaminação ou não. Então, tem a sondagem de solo, instalação dos postos de monitoramento, medição de gases, coleta e análise das amostras de solo e água subterrânea,
eletroresistividade, que é a sondagem elétrica vertical, e o caminhamento elétrico. Mapa potenciométrico para a gente identificar a direção do fluxo subterrâneo, nem sempre é o mesmo da direção do escoamento superficial. O superficial, que nem ali em Chapadão, ali era um divisor de águas. Então, não segue, às vezes não segue a mesma orientação do superficial. E a estabilidade dos taludes, porque muitas vezes as prefeituras querem fazer essa área como um parque, então, assim, a gente também tem que ver qual que é o nível de estabilidade, o que pode ser feito, como que está a segurança desses taludes. Laís, aí nesse caso, você falou da diferença que existe, né, entre a direção do fluxo subterrâneo e superficial, e aí só para explicar assim para a gente, a direção de fluxo subterrânea, a forma como ela é determinada, você tem que utilizar aquela técnica de pelo menos 3 poços, né, e avaliar o nível piezométrico do poço, é isso, né? Eu já vou falar sobre isso, porque a gente tem um caso bem interessante também, da direção do fluxo subterrâneo, como que a gente determina. Aqui, nesse é o caso, né? Bom, aqui, qual que era a nossa demanda? Era a instalação de 5 postos de monitoramento nesses locais que vocês estão vendo aqui. A princípio, assim, né, e depois até se confirmou, 2 postos a montante e 3 a jusante. Tá, ok. Quando a gente... E assim, outra coisa que é muito importante é a gente se ater, né? Quando a gente é contratado por um serviço, é importante a gente avaliar a que profundidade, porque você faz um orçamento para fazer um posto de monitoramento até 40 metros é um valor. 80 metros é 3 vezes mais caro. Então, assim, nem sempre você vai encontrar equipe para fazer isso, né? Às vezes tem que vir de fora. Então, é muito importante determinar a profundidade antes com o contratante, senão às vezes pode até sair no prejuízo. Que foi o caso aqui, que aí a gente mudou de metodologia. Por quê? Aqui a prefeitura precisava saber a direção do fluxo subterrâneo, né? Que era um dado que não tinha sido confirmado ainda. Quando a gente fez uma investigação preliminar, eu com o João Gabriel, que está aí, ele falou, Laís, não vai dar água em 40 metros. E aí a gente, mas então se a gente instalar até 40 metros e não der água, a gente não vai conseguir coletar água e a gente não vai conseguir determinar o fluxo subterrâneo. E aí ele falou da SEV, que é a sondagem elétrica vertical, que a gente já tinha aplicado em Nova Andradina, E aí a gente aplicou essas SEVs, que é esse aqui, que ela vai até uma profundidade de 100 metros. E o nível do lençol estava a 77 metros, 75 metros. Então, assim, foi com base na sondagem elétrica vertical, que é aí que a gente fez, definiu a direção do fluxo subterrâneo. João Gabriel, se você quiser explicar como que é feita essa interpretação, fica à vontade para falar. Boa noite, deixa eu ligar minha câmera aqui. Só a iluminação que não está muito boa. Opa. Tá ótimo, João, pode falar. Dá para me ver aqui, né? Sim, tá bonito. Tá, obrigado. Então, os métodos geofísicos, eles são métodos que medem as características físicas do meu substrato, né? Então, assim, a única informação que um método geofísico me dá é a respeito, né, da característica física do que eu estou investigando, né, do meio geológico que eu estou investigando. Daí a gente tem a interação entre a física e a geologia como ciência, né? Os métodos que a gente utiliza que a gente já utilizou nas nossas investigações ambientais são os métodos geofísicos de eletroresistividade, onde a gente mede a resistividade do nosso terreno. A sondagem elétrica vertical, ela mede a característica física pontualmente, entendeu? E essa profundidade de investigação, ela vai depender da geometria do arranjo dos eletrodos que eu coloco em superfície. Então, a sondagem elétrica vertical, ela é uma investigação pontual,
da característica física do meu terreno, entendeu? Aí eu sempre preciso de uma informação prévia, porque a única informação que eu tenho é a minha eletroresistividade, é a minha resistividade elétrica. Então, assim, numa sondagem elétrica vertical, como os espaçamentos eles são muito grandes e a única coisa que eu estava querendo investigar na minha sondagem elétrica vertical era o meu nível freático. Para eu investigar o meu nível freático, eu sei que o contraste entre a minha rocha arenosa não saturada e a minha rocha arenosa saturada, ele vai ser muito nítido, né? E eu sabia que seria em profundidade, porque eu já tinha a informação prévia por perfuração que o meu nível freático estava para baixo de 40 metros. Ou seja, o meu nível freático ele ia estar abaixo da cota mais basal do lixão que a gente tem ali, né? E eu fiz as SEVs fora dos locais dos lixões. Então, o principal contraste elétrico que eu encontraria no meu terreno, né, tratando-se de uma rocha arenosa e homogênea, seria o meu nível freático, que seria a minha rocha arenosa saturada. Então, eu fiz uma sondagem elétrica vertical, pontual, buscando só o meu nível freático. Essa metodologia, ela é utilizada pela ABNT também. Ela é embasada em norma técnica da ABNT. Eu não lembro aqui de cabeça qual que acho que é a 14320. Eu não cheguei a pesquisar aqui. Eu vi hoje essa norma, mas eu não lembro. Né? Então, assim, eu achei os meus níveis freáticos em 5 pontos, né? Perdão, em 4 pontos ali no noroeste. Acho que foi 5 pontos. Eu estou vendo aqui no mapa, foram 4 pontos, perdão. 4. Né? Eu determinei os meus gradientes com as cotas, né? Eu determinei os meus gradientes hidráulicos, né? Tendo a topografia do ponto onde eu realizei as SEVs e aonde eu encontrei os níveis freáticos em cada SEV. Aí eu fiz o meu mapa potenciométrico, o meu mapa de sentido de fluxo, né? E acho que o resultado está até aí, o resultado está aí. Aí a gente tem 2 sentidos de fluxo principais, né? Partindo da minha SEV 3, que seria o meu gradiente um pouco mais alto, né? O meu sentido de fluxo ele vai em direção à SEV 1 e à SEV 4. Se eu tivesse mais informação, né? Se eu tivesse realizado mais SEVs, né? Eu teria provavelmente ali um maior resolução, só que não era necessário, né? A gente precisa sempre dos principais para determinar os próximos passos da investigação. A norma é 15.935 de 2011. Obrigado, Laís. Muito obrigado, a explicação muito boa. Muito. Obrigada, João Gabriel. Vou pedir para o João Gabriel continuar. Aí aqui foi em Chapadão, a gente fez esse caminhamento elétrico também, a gente já tinha iniciado esse serviço, aí foi quando a gente decidiu fazer mais para o desencargo de consciência mesmo, né, se tinha ou não, que profundidade que estava esse resíduo. A aplicação da geofísica por caminhamento elétrico, ela é diferente, né, da sondagem elétrica vertical. Ela é como se fosse um raio-x do subsolo, então ela identifica aquilo que tem resistividade baixa, onde vai ter maior presença de fluidos contaminantes, que é o caso do composto orgânico, né, com uma condutividade mais alta. Então, assim, é inversamente proporcional. Então, condutividade alta ou baixa resistividade elétrica, que são dos contaminantes. Aí, do lado aqui direito, foi onde a gente fez, onde foi possível fazer esse caminhamento elétrico, né? Porque lá a gente não tinha muitas condições de acesso, e aí a gente fez nessas áreas onde a gente não conseguia identificar de fato se houve, se foi aterrado o resíduo. Quer falar, João Gabriel, explicar o caminhamento elétrico? Beleza, não sei, pode ser, os dois casos são legais, né? O problema, tá chovendo aqui em casa. Tá atrapalhando muito o áudio, não, né? Não, tá tudo bem. Tá.
esses dois casos, né, eles foram interessantes, mas assim, mais o do Noroeste. A gente teve o problema, assim, a gente sempre tem esse empecilho, né, porque a gente depende muito de um espaço muito grande para realizar o estudo, né, porque para eu fazer por exemplo, uma SEV, né, para eu fazer uma SEV, eu preciso de um espaço muito grande, porque quanto maior o espaçamento que eu coloco entre os meus eletrodos, maior é a minha profundidade de investigação. E essa relação é de 1:4, ou seja, eu preciso abrir 4 vezes a profundidade que eu estou investigando. Então, se eu quero investigar 10 metros de profundidade, eu preciso ter um espaçamento de 40 metros, ou seja, e quanto quanto mais correta a minha topografia, melhor o meu resultado. Então, assim, eu dependo muito de como está a minha superfície. De Chapadão, a gente teve algumas dificuldades, bastante, né? Chapadão demorou também, porque eles tiveram que limpar lá a área, passar a máquina, tinha muito mato, então aí teve que aguardar isso, para ir para né? Primeiro o João Gabriel foi na área e viu, olha, não dá, ou vamos fazer aqui, aí depois eles fizeram a limpeza aí que a gente de fato executou. Nesses pontos aí. E no Nova Andradina foi só onde era possível instalar os eletrodos, né? Realmente. E lá, se eu não me engano, era Nova Andradina. Ah, não. Nova Andradina. Isso, Nova Andradina, ela tinha muito lixo acima da superfície. Né? Mas, assim, igual eu ia falando, né? Eu sempre dependo da minha informação prévia, né? Porque a geofísica em si, ela me dá só o resultado físico do subsolo. Então, eu sempre preciso saber o que de fato eu estou investigando. Como a gente fez os serviços em lixão e etc., a gente sempre sabe que aonde a gente vai fazer o estudo, a gente tem lixo soterrado. A natureza do lixo, ela influencia diretamente na característica física do que eu estou investigando. Se a gente vai investigar composto orgânico, né, a gente vai ter sempre, né, acho que posso dizer sempre, né, chorume associado, porque é natural, ele vai gerar chorume. E o chorume em si, ele aumenta a condutividade elétrica. Ou seja, o contraste que eu vou ter é aonde eu tenho chorume, né, aonde eu tenho composto orgânico, eu tenho uma condutividade elétrica maior dos locais onde eu não tenho. Né? Então, esse contraste físico, ele é esperado antes de que eu faça, de fato, o caminhamento elétrico. Né? O que o caminhamento elétrico é e qual a diferença dele em relação à SEV? A SEV é a investigação pontual e o caminhamento elétrico ele é a investigação em 2 dimensões, que é a minha longitude e profundidade. Né? A minha longitude não, perdão. As variações laterais e as variações em profundidade. Né? Então, a gente tem o caminhamento elétrico, 2 dimensões de investigação. E a minha terceira variável seria a minha condutividade elétrica. O resultado do meu caminhamento elétrico é isso daí que a Laís está mostrando, né? Esse daí é o caso do aterro noroeste. O que a gente tinha do aterro noroeste? A gente tinha resíduo de construção civil, que na sua maioria, né? Exatamente, a grande maioria, que em suma, a gente tem uma resistividade elétrica alta, que é o que a Laís falou, né? Porque assim, o método da eletroresistividade, ele não mede a condutividade, ele mede a resistividade, que é o inverso proporcional da condutividade elétrica. Ela já explicou isso. Então, nesse daí só para fazer um comentário, esse daí do Noroeste, a gente não sabia como que ia ser a resposta, né? Porque pelo histórico falava que era muito resíduo de construção civil, então não encontraria tanto composto orgânico. Né? E a ideia era fazer um parque e tudo mais, e aí a gente falou, né, vamos confirmar isso. E no contrato também estava a sondagem rotativa em cima do resíduo, fazendo a medição de gás. Em um ponto, então imagina essa área de 18 hectares, a gente fazer em um ponto a medição de gás. Não ia ser representativo. Então, a gente fez uma linha teste, que é daqui até aqui,
pegando o solo natural com o solo alterado aqui dos resíduos, para avaliar que tipo de resposta a gente ia ter. E aí, não, assim, vamos investigar, porque deu uma resposta que poderia ser interessante para nós. Aí foi quando a gente determinou essas 3 linhas, né, do caminhamento elétrico, uma profundidade de 40 metros. E foi muito interessante o resultado dessa investigação, deu subsídio para a gente definir a malha da medição de gás, que aí a gente definiu essas quatro seções. E aí a gente definiu uma malha de 5 em 5 metros. Então, onde ele apresentou, sim, resistividade baixa, né? E aí, então, uma suposta indicação de resíduo de composto orgânico, né? De degradação de resíduo. Perfeito. Essa é bem isso que é o interessante do engenheiro ambiental, porque ele é o responsável por montar a equipe, né, que tem o conhecimento mais específico e ele faz a gestão, ele tem mais conhecimento, né, que eu em si dos contaminantes, etc. Né? Então, essa proposta, porque assim, o que a gente pensa, né? Um resíduo de construção civil com um solo que ele não vai estar saturado, uma areia não saturada, ela pode sim apresentar uma resistividade elétrica parecida com resíduo de construção civil. Então, o que os engenheiros ambientais definiram? Vamos tentar identificar a diferença da resistividade elétrica em pontos onde a gente sabe que a gente vai ter a certeza de que a gente vai pegar esses 2 pontos. Então, o que eles falaram? Faz um caminhamento elétrico onde a gente pega solo natural e aterro de construção civil, porque sim, a gente pode confundir a informação da resistividade do aterro da construção civil com o aterro, com o solo natural, porque nesse caso o solo natural ele não era saturado. Aí a gente fez essa linha transversal, que seria perpendicular a esses 3 caminhamentos que eu defini aqui, e a gente encontrou sim um contraste de resistividade elétrica. A partir desse ponto, a gente definiu as 3 malhas do caminhamento elétrico, né? Aí, nessas 3 malhas, eu mapeei os pontos que eu tinha esse contraste de condutividade elétrica, onde sim eu poderia ter composto orgânico no meio de aterro de construção civil, e eu mapeei esses locais. Aí a Laís, a partir dessa minha informação, definiu a malha de gases. Foi show de bola esse resultado. Foi legal mesmo, porque a gente sempre tem que ficar com o pé atrás, né? Assim, mas lá é só resíduo da construção civil, não tinha resíduo orgânico, mas pela finalidade do uso de um parque, né, futuro na área ali, a gente afirmar é muito arriscado, então é muito importante a investigação ser bem detalhada. E assim, nessa situação a gente fazia várias reuniões. Eu, engenheiro ambiental, aí o João Gabriel, geólogo, tinha o José Paulo, que é engenheiro mecânico, que ele fez a medição de gás, tinha a Gisele, que é química, engenheira química, tinha a Silvia, que é doutora em áreas contaminadas, tinha o José Albuquerque, que é o engenheiro civil, que fez o estudo da estabilidade dos taludes. Então, a gente fazia várias reuniões para ir conversando e definindo o que seria feito, né? Porque se a gente fosse seguir a risca o que estava sendo determinado, não traria respostas. Tanto é que aí o José Paulo fez a medição de gás nessas malhas e detectou... esqueci a palavra, detectou gás, né, de metano e não lembro o outro agora. E aí com essa detecção, só que foi uma detecção qualitativa, então a gente não fez uma detecção quantitativa, porque são metodologias muito caras, então a gente primeiro trouxe essa resposta para o órgão avaliar e para depois saber qual que vai ser a metodologia para dar continuidade no estudo. Então, quando é confirmado, que daí é investigação detalhada, né? Eu tenho mais informações, agora eu vou detalhar.
Uma coisa que foi legal fazer também desse trabalho é que a gente conseguiu, pelo comportamento da geofísica do subsolo, como foi até 40 metros, da resistividade lá na profundidade. Então, como a gente identificou que o nível do lençol freático estava a 75 metros, então a gente viu que tinha uma diferença ali de 30 metros. Então, que já foi um resultado muito positivo. Claro que vai ter que continuar a investigação, né? Saber se está tendo um transporte desse fluido, se ele vai chegar no lençol freático ou não, se ele vai estagnar ali. Então, isso depende de várias outras análises. Muito, muito legal. Parabéns, gente. Coisa riquíssima, né? Agora, para encerrar essa parte aí que você estava falando, antes de você avançar, eu queria pedir um favor, se você pudesse interpretar com a gente aqui esse gráfico, seja do caminhamento 1 ou do caminhamento 2, né? Esse gráfico que está com essas cores, que não dá muito bem para a gente perceber os valores das cores, mas, assim, qualitativamente, o que esse gráfico está mostrando, né? Posso falar, Laís, ou você quer falar? Pode falar, você tem mais propriedade. Tá, esses dois resultados, né, de oeste para leste, são os resultados daquelas linhas amarelas que você está vendo no mapa ali, sendo o oeste o caminhamento 1 e o do meio o caminhamento 2, né? Eles são os valores de resistividade elétrica, partindo se eu não me engano, o ponto inicial, o ponto inicial que é o A, no meu gráfico, no primeiro gráfico do caminhamento 1, seria o início, o ponto mais a norte daquela minha linha mais a oeste amarela, dentro daquela área azul, certo? E o meu ponto B seria o extremo sul daquela minha linha. E ali onde a gente tem aquele ponto marcado, no gráfico, né, onde a gente tem aquele círculo vermelho, aqueles dois círculos vermelhos, certo? Eles são os pontos onde eu encontrei a minha menor resistividade elétrica e que, pela geometria, né, do desenho ali, eu achei que pudesse ser, né, eu inferi que fosse algum tipo de contaminante que tivesse com alguma infiltração na vertical, entendeu? Foi o que eu consegui definir de resultado, né, a partir desse meu estudo. Com esses pontos que eu mapeei, né, quando eu plotei no mapa, a gente resultou na área de investigação para gases na seção A, entendeu? Daí para frente já foi outros técnicos que fizeram esse estudo, mas ali eu tive a minha resistividade mais baixa, o que me indicaria uma condutividade mais alta, o que provavelmente poderia ser um fluido no meio de resíduos da construção civil. Os valores dos resíduos da construção civil, eles resultaram em resistividades muito altas, né? Então a gente tem ali, né, porque não dá para ver o valor mais abaixo do gráfico ali, a gente tem uma coluna, ela está na horizontal, né? Ela me mostra quais os resultados de resistividade elétrica que eu tenho no terreno, né? Aí às vezes o que eu pude enxergar, né, é que a gente tem aterro soterrado, e esse aterro provavelmente é entulho, e esses entulhos, o que a gente também tem no meio de entulho? Caverna, buraco, né? Então, assim, a gente pode ter resistividades muito altas. Aí deu essa confusão imensa, né, que foi se a gente for ver um solo natural, um perfil de resistividade elétrica de um solo natural, a gente vai ter algo muito menos caótico do que isso, entendeu? E eu tratei esses meus dados de resistividade elétrica em um software que não me dá interpretação geológica nenhuma, porque o meu interesse, nesse caso, não era a interpretação geológica, era a interpretação da resistividade elétrica nua e crua, pontualmente, uma malha de resistividade elétrica, né, para eu definir os meus pontos de menor resistividade elétrica, né, de maior condutividade, que foi esse ponto da seção A. Aí, no meu caminhamento elétrico 2, eu identifiquei dois pontos. Um mais próximo do meu ponto A,
que no meu gráfico, né, que você chamou de gráfico ali, é aquela primeira linha vermelha mais próxima do ponto A, que é a seção B, no caminhamento elétrico do meio, aquela linha amarela do meio, né? Eu vi ali uma maior condutividade elétrica, menor resistividade, né? E ali mais a sul, né, mais próximo do meu ponto B, que seria o ponto final do meu caminhamento elétrico, eu tenho uma maior condutividade elétrica, que seria a minha seção D, em vermelho, né? Essa figura abaixo do meu gráfico de resistividade elétrica, né, ela seria só a minha delimitação do aterro, né, porque a gente tinha interesse de saber qual a profundidade máxima que esse entulho poderia chegar, né. O meu caminhamento elétrico deu aproximadamente 40 metros. Como eu estava utilizando, isso daí aí eu já vou partir para uma parte muito técnica da geofísica, mas é importante que vocês saibam, né? Eu estava utilizando um espaçamento de 15 metros, então eu tenho uma margem de erro de mais ou menos 7 metros e meio para mais ou para menos, que é a metade do meu espaçamento. Ou seja, esse meu aterro ele pode ir até 47 metros e meio ou pode ir até 32 metros e meio, né? Qual que é a grande dificuldade da geofísica também, né? Quando eu preciso identificar profundidades maiores, a minha resolução ela diminui, né? Eu estou mais sujeito a erros. Só que ainda assim, ela tem um resultado melhor do que uma sondagem pontual, né? Igual a Laís falou. Imagina um furo de sondagem numa área de 18 hectares. Ela não vai ser tão representativa quanto 3 caminhamentos elétricos, né? Então, é isso que a gente consegue tirar de informação desses resultados que você falou, professor Ariel. Ok, muito obrigado. Esse daqui foi lá em Sonora, que é aquele caso do que é o balneário tá perto também, né? Essa foi uma figura 3D que eu fiz o João Gabriel fazer. Eu dou muito trabalho. Mas eu achei que ficou muito legal, porque eu queria saber, assim, como que estava essa representação da profundidade dos resíduos com o nível do lençol freático, né? Porque nesse caso aqui, já estava mais avançadas as investigações. E nas outras situações não deu água não deu água na Terra Noroeste, Nova Andradina e Chapadão. E já nesse caso, os estudos anteriores já tinham feito investigação, instalação de poste de monitoramento que tinha dado água no nível de 11 metros de profundidade. Mas como é uma área que foi doada para a prefeitura, mas de uma usina, né, de cana-de-açúcar, passou a máquina em cima dos poços, é uma outra coisa importante, que tem que fazer uma cerquinha, um cercamento assim do poço, porque senão passa e aí você perde a instalação do poço. Então, aí tem que instalar mais poços. Então, aí a gente resolveu aplicar o caminhamento elétrico também para a gente analisar essa profundidade, para ver se estava tendo alguma evolução da pluma de contaminação e definir as novas localidades dos postos de monitoramento. Aí a gente fez com um espaçamento menor entre as linhas, né? Porque ele dá uma qualidade melhor Isso, uma resolução maior. Uma resolução, é isso a palavra certa. Uma resolução maior dos resultados. E aí, porque assim, é uma área que também está próximo de um recurso hídrico, né? Então, o lençol não deu tão profundo, deu 11 metros, então também era um negócio que a gente precisava analisar qual que era essa evolução da pluma. E aí a gente teve esses resultados, e assim, claro que continua depois as investigações, monitoramento, instala os poços, continua fazendo análise de solo, para verificar se está dentro dos parâmetros. Quer fazer algum comentário, João? Não sei. Dá para falar bastante coisa desse daí também, mas que tinha os resultados, mas assim, eu fiz meio rápido hoje, assim, a apresentação, eu trouxe, como eram bastante casos, aí não trouxe o gráfico igual tem desses aqui, né, mas ele é feito também,
mas o que eu achei interessante desse de Sonora é esse desenho que a gente conseguiu delimitar, né? Para onde estaria. O que eu acho que eu posso falar de interessante foi o seguinte, essa correlação do aterro do provável contaminante que eu encontrei com o nível freático foi proposto pela Laís também, né? Porque, assim, igual eu estava falando antes, eu como geólogo, né, e como geofísico nesse caso, né, eu entreguei o resultado que ela me pediu, né? Essa correlação do resultado com a natureza, né, foi proposto por ela, né? Eu só executei. Aí o que eu tinha? Eu tinha minha superfície potenciométrica de estudos anteriores, que era a profundidade do nível freático nos postos de monitoramento, e eu tinha o meu resultado de aterro e de provável contaminante que eu encontrei nos meus resultados de geofísica, né? E como eu tinha a profundidade de todos esses fatores, né, em si, a Laís pediu para eu colocar isso num mapa. O que eu consegui colocar foi isso daí, mas dá para enxergar que sim, de fato, a priori, o contaminante não tinha encostado na minha superfície potenciométrica, não sei como está hoje, né? Aí eu também tinha o meu sentido de fluxo, né, de estudos passados, e eu tinha ali os meus prováveis contaminantes, que é aquele mapa mais à direita, que não tem fundo, que é só as linhas, né, com as zonas dentro de uma grade. Isso, esse daí mesmo, Laís. Né? Essa minha área verde maior, né, eu coloquei que seria a provável evolução desse contaminante, considerando o sentido de fluxo. Porque nesse caso aí, o meu provável contaminante seria essa mancha roxa mais azul. Aí, exatamente. Uhum. Aí, provavelmente, considerando o sentido de fluxo, essa pluma evoluiria para essa mancha mais verde. Esses são os resultados que mostram essa não que ela estava assim, né? Exatamente. Não que ela está assim, aqui, né? Seria um provável. Pelo histórico aqui em Sonora, foi em que ano? Em 2019, mas em 2007 tinham feito um estudo, e eles tinham esse estudo, um PRAD, mas bem assim, bem preliminar mesmo, o PRAD, e esse PRAD de 2007 já tinha sido encerrada a atividade, não estava mais depositando lixo. Então, pelo histórico, parou de depositar lixo, não por muito tempo, em 2000. Então, assim, também já está num estágio de quase 20 anos, né? Então, possivelmente não teria esse avanço da pluma, mas é algo que a gente tem que detectar e monitorar, né? Por isso que eu falo, lixão é eterno para o município, porque é difícil talvez impossível de retornar à origem dele. Mas a gente tem que monitorar. E aí, assim, aqui eu só trouxe das etapas, né, dos projetos, depende muito dos resultados que a gente tem na investigação, mas aí a gente tem que fazer um projeto de sistema de drenagem dos percolados, né, dos lixiviados, um projeto de retaludamento e cobertura dos maciços, como é o caso de Nova Andradina, que estava bastante lixo a céu aberto, o restante já tinha sido feito um aterramento, projeto de drenagem superficial, porque a ideia é a gente isolar essa área, né, e não ter receber essa contribuição. Então, a gente faz uma compactação do solo e faz o direcionamento da drenagem superficial. Fazer também um projeto de drenagem dos gases, projeto de cortina arbórea, que eu não trouxe aqui. No caso de Sonora, a gente colocou toda essa área aqui, ó, essa área que a gente fez um projeto de cortina arbórea, e aqui aqui era uma UTR, né? O lixo só foi aterrado nessa área aqui. Aqui eles vão construir um estádio. Então,
ficou bem legal o projeto deles aí. Mas eles têm que ter aprovação. Por mais que fazer um estádio não precisa de licenciamento ambiental, mas é uma área de investigação. Então, os 500 metros tem que respeitar e tem que ter aprovação do órgão. Não dá para já sair construindo, assim. E também a gente define os programas de monitoramento, que vai depender do projeto de tratamento que a gente está propondo, né? Programa de manutenção das infraestruturas, um programa de monitoramento da qualidade do solo, das águas subterrâneas, quando dá nível d'água. Aqui no Mato Grosso do Sul, por exemplo, Campo Grande, né? Que Campo Grande ainda está sendo avaliado, mas o que a gente já teve da autorização ambiental, que foi avaliado pelo órgão, Chapadão, eles não foi instalado poço pela profundidade, então o órgão também, por questão de segurança, para não abrir um caminho de contaminação, não viu a necessidade de instalar pela profundidade, que daí a gente apresentou a profundidade através da SEV, do lençol freático. Então, há situações que a gente propõe o monitoramento das águas subterrâneas, né? Programa de monitoramento do líquido percolado, programa de educação ambiental. É muito importante isso da educação ambiental, porque no caso lá de Nova Andradina, o que aconteceu? Quando a gente iniciou o projeto lá na área, deixa eu ver só assim. Quando iniciou o projeto na área, fazia 6 meses que eles tinham encerrado o lixão, proibido dos catadores irem na área do lixão. Aí, o que aconteceu? Eles abriram uma UTR, só que eles tinham que estar associados, né, nessa cooperativa. E muitos não estavam, não queria se associar e trabalhar como autônomo. E aí, eles não se conformavam. E aí teve um incêndio proposital, né, na área do lixão, quando a gente estava fazendo investigação. Então, pegou fogo em grande parte do lixão. Imagina agora aquele lixão a céu aberto, a fumaça, né, soltando ali. Que também, no caso, foi, como está a céu aberto, não tem tantos gases, né, ele vai se dissipando. Então, o programa de educação informar da importância do encerramento do lixão, que não vai ter, onde que vai ser. Então, essa parte de educação informar a população é muito legal. Bom, aqui é o nosso contato. A gente tem um canal de Despertar Verde, o professor Ariel ali deu uma palestra para nós. Foi uma ideia que eu desenvolvi junto com a minha professora do mestrado. Eu já tinha saído do mestrado faz um tempo, e aí a ideia era fazer um hub mesmo dos alunos apresentar trabalhos, enfim. E aí acabou que a gente está caminhando um pouco devagar, mas aí a gente fez alguns vídeos, vai publicando, tem nosso site, nosso Instagram também, quem quiser acompanhar o nosso trabalho, quem quiser fazer alguma pergunta. Eu tentei aqui, Ariel, não sei se era isso que você estava esperando. É muito conteúdo. Tem uma palestra, acho que ia ficar maçante, mas tem toda ainda a parte do projeto executivo, que é uma outra fase também, né, bem importante. Mas da avaliação ambiental como um todo, na parte do lixão, é basicamente isso. A gente tem que conhecer quais são as metodologias, ter conhecimento das normas, para saber qual que a gente vai aplicar, né? E é isso, gente. Eu vou parar aqui a apresentação. Oi, Laís, a sua apresentação foi maravilhosa. Vocês enriqueceram muito as nossas aulas, né? Semana passada eu dei aula sobre aterro sanitário, né? E a importância da estrutura, o que faz, né? Quais são as estruturas, técnicas, tecnologias dentro do aterro. E aí agora a sua palestra ela abre muitas caixas, né, de informação para nós aqui na disciplina. Legal. Eu acho que a parte que você trouxe, né, de listagem e característica de algumas normas e resoluções, né, os trabalhos de geofísica, né, de investigação elétrica do subsolo, enriquecem muito, então,
o nosso entendimento, né, sobre diagnóstico. E eu fico muito satisfeito de ter sua presença e todo esse conteúdo aqui para nós, né? Acho que foi uma apresentação muito boa, viu? Parabéns. Obrigada, que bom. E claro, agora, gente, fica aberto, né, o microfone para quem quer tirar dúvida, né, ou fazer perguntas, enfim, tá? E extrair, às vezes, mais informações, né, da Laís, né, sobre, assim, como é fazer um trabalho desse, né, esse tipo de trabalho. Eu acho que, para quem está começando na engenharia ambiental, isso é muito curioso, né? E acaba que eu já entrei em conflito, assim, com a minha profissão um tempo atrás, Ariel, porque eu ficava um pouco, às vezes, gente, mas a nossa especialidade, claro que tem profissional que vai encaminhando, gosta de um tema e se especializa naquilo, né? Mas essa parte da gente ter um olhar holístico dos projetos, eu estou gostando bastante. Então, é sempre um desafio, lixão, que a gente nunca sabe o que vem, uma caixinha de surpresa mesmo, mas é bem desafiador, é bem legal, eu gosto, é um desafio que enriquece cada experiência que a gente tem, vai aprimorando, melhorando. Eu acho que o contato entre as profissões é muito importante, a gente fazer parceria, trabalhar também com quem entende. Eu tenho muita sorte de ter profissionais excelentes, assim, o João Gabriel é um parceiro nosso que a gente sempre, ele topa tudo, fazer os maluquices que eu falo, e também tem umas meninas, que a Gisele e a Silvia, que elas são de São Paulo, elas estão dando assessoria, elas têm muita experiência lá em São Paulo, então elas trazem essa realidade, é muito legal, a gente sempre tem que trabalhar com quem entende mais que a gente. É isso, se alguém quiser fazer alguma pergunta. Gente, agora é a hora, viu? A Laís aí trouxe uma experiência maravilhosa de trabalho, então aproveitem. Ninguém abriu a câmera. É que a turma é que ano que tá, Ariel? É uma turma heterogênea, mas a maioria está começando o curso, segundo, terceiro, quarto semestre. Legal, bacana. Vou pedir desculpa por não abrir a câmera, que a gente, pelo menos eu estou o dia inteiro aqui, a cara não está muito bonita hoje. Mas o desafio do seu trabalho ali, quando você chega, é passar no relatório inicial para você, mas não, você chega esperando tudo ali, então. A pessoa fala, aconteceu isso, 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 mas você tem que ir com a mente bem mais aberta quando você vai trabalhar. Porque... Pode continuar. Não, é porque você pode esperar de tudo ali, né? Você não pode ir pensando só naquilo que foi passado. Assim, aí vai de cada profissional, assim, né? A gente sempre tem uma limitação, por exemplo, principalmente lixão, né, órgão público, então ele tem ali um valor, ele faz uma licitação e a gente pega aquele valor. Então, a partir do momento que você assina um contrato e tem todo o descritivo para fazer, você tem que executar. Só que às vezes você chega em campo e nem sempre dá para executar exatamente como está lá, né? Então, às vezes, a gente ter essa informação prévia e conhecer um pouco as ferramentas é interessante porque, bom, que nem no caso do Noroeste, né? A gente fez sempre com a avaliação do contratante. Posso trocar essa metodologia? Posso propor essa metodologia substituindo a outra? E aí vai tendo essa aprovação. Por quê? A ideia nossa ali é ter o resultado, né? Não simplesmente executar, pelo menos assim, é o meu objetivo, né? Então, por exemplo, do Noroeste, eu poderia ter executado, né, com o João Gabriel 5 pós de monitoramento, mas ele não ia me dar resultado, né? Então, a gente também tem que ter bom senso, às vezes, de que o contratante também não soube avaliar isso antes de abrir o edital, né? E a gente se depara. Então, é interessante a gente ter esse conhecimento e como você falou, de mente aberta. E, puxa, vi aquela metodologia em tal lugar, deu certo, vou tentar aplicar nessa. Nem sempre dá certo, né? Que nem esse do caminhamento elétrico do Noroeste, a gente primeiro fez um teste para depois, de fato, executar. Mas é isso. Nesse caso, teve uma alteração de algum item do termo de referência, você está querendo dizer, né? Aham.
Certo. E aí cabe a sua postura técnica de argumentar com os fiscais e com os técnicos da prefeitura, dizer, o melhor caminho é esse por causa disso, disso, né? Isso, porque, por exemplo, a gente até fez reunião na prefeitura, a medição de gás em um ponto, ela não ia me trazer representatividade, eu poderia fazer em um ponto que não desse nada, e aí eu afirmo que não tem gás lá, né, e depois para a ocupação que eles querem dar, o destino que eles querem dar, aí faz parquinho, tem gente andando, do nada tem uma explosão no local, então é a nossa responsabilidade, a nossa RT que a gente está colocando ali. Então, isso no curso falou bastante. Às vezes, se você faz a instalação no local errado, a investigação no local errado, o resultado pode, nossa, deu dentro do valor de prevenção, a área não está contaminada, e às vezes está, só que você coletou no local errado. Então, essa troca de metodologia também é importante a gente ir avaliando para saber que tipo de resposta vai dar para a gente assinar o relatório. Perfeito, Leis, ótimo. Eu fiquei curioso, se você poderia falar, assim, os valores, por exemplo, desse serviço, quer dizer, a prefeitura faz um orçamento para esse serviço e para contratar a empresa, você poderia falar de alguma dessas experiências? O tamanho do valor, e assim, como é difícil manejar um orçamento? Por exemplo, assim, que eu não vou lembrar agora, mas o poço de monitoramento para 40 metros, né? Então eram 5 postos de 40 metros, juntando a quantidade de metros, será que eu consigo fazer 2 de 80? A gente cogitou isso. Daí, só que um poço de 80 metros era 3 postos de 80 metros, dava 3 vezes mais caro que o valor total do contrato para fazer todos os serviços, que dava 320 mil, 3 postos de monitoramento. Então, totalmente discrepante. Eu tento encaixar, por exemplo, dentro do valor que tem para aquele posto de monitoramento, varia muito de acordo com a profundidade, né? Por isso que é um negócio muito importante. A primeira coisa é olhar qual é a profundidade. Eu aprendi isso agora. Mas varia muito, assim, a metodologia, quem vai contratar, é muito difícil colocar valor, né? Até hoje eu estava fazendo um orçamento e aí ela, mas não vai precisar disso. Isso a gente se depara bastante, né? Vocês vão ver. O ambiental muitas vezes é negligenciado. Não vai dar nada, não vai dar mais. Como que você está afirmando isso, né? E se der? Então, assim, a gente tem que saber, e nessa parte, entender a importância da nossa profissão para a gente, você tem que fazer poço de tantos metros. Mas esse do caso do exemplo do poço, para mim, ficou bem marcado. É uma loucura,